pessoal, salve Maria, vamos lá, vamos compartilhar na live aí, é o dia da Key, hoje com o tema política, né, e fé e política, e já estamos aqui com o Padre Edson de Apostos. Gente, então vamos lá, né, Padre, vamos dar início a esse dia da Key de hoje, né, com o tema política, já que é o ano político, nós vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora. O Padre faz a oração inicial aí. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. É Senhor nosso. Senhor nosso. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedimos a intercessão de Nossa Senhora da Assunção, principal título de Maria celebrado neste mês. E hoje a intercessão de Santo Afonso, já vamos falar de política. Ele é o maior moralista da igreja, né? Grande expoente da teologia moral da igreja. Pedimos a intercessão. Ó Mãe Santíssima, que gerasse Jesus em teu ventre, nos gere no ventre da igreja hoje como pessoas honestas, pessoas que se preocupam com o bem comum, pessoas que saibam viver em sociedade. Tira de nós todo o individualismo, o descaso com as coisas públicas. Nos desperta em nós um senso de solidariedade, de honestidade. Hoje falando da política, falando do governo das nações, dos estados, do município. Peçamos, Mãe, que gere cristãos comprometidos com a verdade, com a honestidade, sobretudo nesse ano político, interceda por nós, pelo nosso Brasil, né, para que os nossos municípios acertem realmente em pessoas comprometidas com o bem social, com o bem comum. Santo Afonso nos ensina cada vez mais a viver e a praticar a moral cristã em nossa vida, com seu exemplo de santidade. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enfim, iniciamos o mês das vocações, mês de agosto, né, uns temas belíssimos da liturgia desse tempo. E nós agradecemos, né, a Deus por cada mês na igreja nos trazer um tema inspirador. Vocar da língua latina, chamar. E nós todos somos chamados a uma vocação fundamental, que é ser filhos de Deus, porque se vivemos é porque Deus permite. E dentro dessa vocação fundamental, nós construímos a nossa vocação específica, que seria estado de vida ou profissionalização, né? Aquilo que você desenvolve com aptidão, como, né, um curso profissionalizante, também seu estado de vida, casados, né, solteiros, celibatários, consagrados e assim por diante. Mas todas as vocações específicas, elas precisam estar bem alicerçadas na vocação fundamental, que é a filiação divina. Se nós nos esquecemos que somos filhos de Deus, nenhuma vocação vai ser bem vivida. E a política também se torna uma vocação, né? Tem pessoas chamadas realmente com esse dom para a administração, para o desenvolvimento do bem comum. É sobre isso que a gente vai falar hoje. O tema hoje é política, necessário, né? Hoje, graças a Deus, a política já está deixando de ser também um tabu no meio cristão, né, Padre? Antigamente a gente falava que política não era coisa de cristão, né? Deixava só para aquelas pessoas que não eram cristãs. Graças a Deus, hoje aí, né, com muita discrição, mas já temos alguns representantes do meio público que honram, né, verdadeiramente o nome de cristão. Tá certo que tem aqueles também que
Exatamente. Mas vai ser sempre assim, Sempre né? assim. A humanidade é aquela rede do domingo passado que arrastando no mar pega peixe de todos os tipos. É verdade. Então Eu quero já começar aqui as perguntas com o tema política e perguntar para o Padre Edson, né? O que a igreja diz sobre a política, se é uma coisa ruim ou é uma coisa boa? Qual é a palavra da igreja em relação à política? É uma coisa boa ou é uma coisa ruim? E aí, Padre? Então, o problema é que hoje, quando se fala em política, sobretudo aqui no Brasil, né? Eu não sei bem as realidades fora, mas aqui no Brasil, quando se fala em política, as pessoas já associam valores pejorativos, né? De roubo, desonestidade, aproveitamento, né? Pessoas que vivem aproveitando. Então, a política, a palavra político, o termo político ganhou essa conotação extremamente pejorativa. Mas de onde vem isso? Por que que esse termo ele tem soado tão mal? E aí a pergunta é se a política, que a igreja fala, a política é boa ou é ruim? É boa. A igreja diz que a política é boa e incentiva, assim, né, a envolver os fiéis leigos envolver na política. O termo política, ele vem lá da Grécia Antiga, né? Politike. Então, é uma palavra dupla de polis e tikos. Então, polis é a cidade, tikos é um bem comum. Né? O significado desse termo é o bem comum. Então, a política é o governo da cidade para o bem comum do cidadão. Esse é o significado do termo político. Governo da cidade para o bem comum do cidadão. Sendo assim, a política ela é entendida apenas como um instrumento. E a doutrina social da igreja fala que o ser humano é o fim último dessa política, né? Então, ele é esse alvo e o fim do tempo político. Então, a política se torna um instrumento para a promoção do bem comum. Então, ela é boa. Como instrumento, por quê? O instrumento não pode ser ruim. É a forma de manusear é que vai fazer a diferença. Então, uma corda, por exemplo. Eu já dei esses exemplos na missa quando eu quero chamar a atenção das pessoas, né? Uma corda, você pode usá-la para salvar uma vida que caiu em um buraco, de um animal ou de uma pessoa, e essa mesma corda que você salvou uma vida, você amarra no caibro da casa e se enforca com ela. Então o problema está na corda? Não, está na forma que foi manuseada. Quem manuseou a corda? Então a corda é apenas um instrumento, e nas mãos da pessoa certa ela vai obrar bem, se nas mãos da pessoa errada vai obrar para o mal. Então assim, a política é um instrumento e assim, nesse sentido instrumental de promover o bem para o ser humano, para o bem comum. Então, a política é boa. E aqui embaixo eu trouxe uma frase aqui do Papa Pio XII, né? Ele diz assim, a política, na essência de sua existência, é profundamente boa e necessária, pois se estabelece como via pela qual se efetiva a caridade social. Depois, Paulo VI vai dizer também, né, que quando o Estado age em função do bem comum, em defesa da vida e da integridade dos que estão mais vulneráveis e desprotegidos, ele está vivendo, né, o sentido essencial da política. Então, assim, a política, só reiterando aqui a pergunta, o sentido da pergunta, o que a igreja diz, a política é coisa boa ou ruim? A política é coisa boa, mas como instrumento ela cai nas mãos de pessoas extremamente despreparadas, desonestas, e aí vai estragar. O termo em si, ele provoca hoje até uma rejeição em muitas pessoas, mas ela é boa. E nós fazemos política o tempo todo. A criança, quando chora para mamar, ela está fazendo política. O adolescente, quando quer tirar alguma coisa do seu pai ou dos seus amigos, e
esforça para negociar e às vezes até exagera que está fazendo política. O namoro, né? O rapaz e a moça namoro é uma política. O esposo e a esposa fazem política na convivência, né? E nós o tempo todo, na igreja também nós fazemos, não aqui no sentido da política partidária, mas a vivência comunitária, social, ela é feita de política. É verdade. Não então, politicagem, né? Política. Ótimo, muito bom. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você pode colocar aí nos comentários que a gente vai tentar responder ao longo do programa nosso aqui, tá bom? Lembrando também que o Papa Francisco tem aquela frase célebre dele que ele diz, né, que a política é o grau mais alto de aplicar a caridade, né? Então, realmente é um meio ótimo de se aplicar a caridade, mas em mãos erradas também tem a capacidade de destruir, né? Quantas pessoas morrem na fila dos hospitais, né, esperando alguma consulta, algum medicamento, em função de uma má política, né? Isso. Então vamos lá, pessoal. Qual deve ser a participação do leigo na política, padre? Ou o leigo não deve participar? Sim, deve participar. Aqui eu trouxe o parecer de 3 papas em pequenas frases, né? Com relação, o leigo deve ou não participar? Sim, a igreja diz que deve, é uma obrigação. O Papa Francisco, ele diz assim: a política anda suja porque os cristãos se afastam dela, e pede para que eles voltem a participar e assumam esse posto. São João Paulo II, na Christi Fidelis Laici, isso foi uma carta encíclica de 30 de dezembro de 1988, ele diz assim: os fiéis leigos não podem absolutamente abdicar da participação na política, ou seja, da múltipla e variada ação econômica, social, legislativa, administrativa e cultural destinada a promover a orgânica e institucionalmente o bem comum. Então, olha, os fiéis leigos não podem absolutamente abdicar da participação na política. Como você vai contratar um pedreiro, um grupo de pedreiros, né? Fazia estar ali, né? Pode ser até ele também, para fazer uma casa e você deixa eles lá sozinhos. Aqui eu não quero chamar, né, esses profissionais de desonesto, não, mas notoriamente, ficando lá sozinho, eles vão desacelerar um pouco o trabalho. Essa construção que poderia ter um tempo recorde, ela vai demorar muito mais tempo. Ou seja, você quer uma obra correta e rápida, mas você não está ali dentro dela, né? Não está dirigindo essa obra. Então, obviamente que você vai ter prejuízos. Agora, se o dono, o proprietário está ali, ou delegou alguém para fiscalizar a obra, aí sim. Então, assim, a política, a gente torce para que ela dê certo, mas assim, não se compromete. Fica de fora. Então, como que a gente vai querer que a política do Brasil mesmo, que na sua, de forma geral, é muito corrupta, e aí a gente vai querer que essa corrupção acabe se a gente não esforça para colocar pessoas honestas lá dentro. Vai continuar a mesma coisa. É igual aquela parábola lá do espinheiro. Chama as árvores boas para governar, nenhuma quer o espinheiro. Opa, eu vou. Pronto, eu vou. O espinheiro topa na hora, né? O espinheiro vai lá e topa. A política do Brasil está acontecendo desse jeito. As árvores boas não querem governar, vai sobrar para os espinheiros o tempo todo. Os espinheiros topam qualquer parada, infelizmente, né? Papa Bento XVI vai dizer assim, lá no discurso para o Pontifício Conselho para os Leigos, no dia 15 de novembro de 2008, ele diz assim:
Reitero a necessidade e urgência de formação evangélica e acompanhamento pastoral de uma nova geração de católicos envolvidos na política, que sejam coerentes com a fé professada, que tenha firmeza moral, capacidade de julgar, competência profissional e paixão pelo serviço ao bem comum. Olha só. Agora, a igreja incentiva os cristãos, os fiéis leigos, a entrar na política, mas tem que ter esses princípios aqui. Não basta ser cristão só de palavras, tem que viver na vida. Edélcio, você está me ouvindo, né? Olha aí. Wanderson, você não quer votar para mim? Não. Brincadeira, viu? É porque nós temos aqui uns cristãos equipados que estão assumindo essa dimensão política, é positiva, né? A gente está citando aqui, né, no primeiro momento, até fazendo essa brincadeira aqui, mas não começou ainda a campanha política, depois começa, a gente não pode, né, fazer essas citações aqui, né, direta, mas assim, desde já eu já lembro vocês, e possivelmente em conversas futuras, esses princípios da igreja. Vale a pena aqui ressaltá-los, até porque tem pessoas em outros estados, em outras cidades, que como cristão comprometido deve também estar assumindo essa posição aí na política. Olha só, o Papa Bento. Reitero a necessidade e urgência de formação evangélica e acompanhamento pastoral de uma nova geração de católicos envolvidos na política, que sejam coerentes com a fé professada, que tenha firmeza moral, né? Alguém vem me falar de um candidato aí num reino tão distante, que esse homem tem a esposa e mais 2 concubinas e candidato, né? Então veja bem, e se diz cristão fiel da igreja, né? Então veja bem, firmeza moral, que aí não é só questão de adultério, não, entra tudo, a firmeza moral aí é a honestidade, o comportamento de forma geral, né? Tenha firmeza moral, capacidade de julgar, viu? Competência profissional e paixão pelo serviço ao bem comum. Então, para que o leigo realize essa missão tão importante na igreja, ele tem de ser bem formado em sua fé, conhecendo bem a doutrina ensinada pelo magistério da igreja, especialmente o catecismo. Vamos aí, candidatos cristãos, entrar de cara no catecismo da Igreja Católica, tá bom? Enfim, viver uma vida espiritual sadia, com participação nos sacramentos, meditação da palavra, vida de oração, meditação e participação nas pastorais, penitência e caridade. Podemos resumir, uma vida de santidade. Porque se ele entra lá, né, como fermento, se ele não tiver essa firmeza, ele vai virar farinha. Vai virar farinha. Não vai exercer sua função de fermento. E aí, não adianta, né? Não adianta. Não é entrar na política para ser mais um político, não. Entrar na política para ser um político, um representante do povo de verdade. Não é para somar, que já tem número demais, até excessivamente dentro dos cargos políticos. Não é entrar para ser mais um político, é ser um político. Então, acaba que a política, né, é uma vocação, exatamente, mas sobretudo ligada diretamente à vocação universal à santidade, né? Porque exatamente. O temor a Deus é que rege todas as coisas, né, Padre? Independente da vocação, seja ao matrimônio, seja a profissão, né? Não só político, mas tantas outras profissões que tem pessoas mal caradas também. Exatamente. Né? É o que eu disse lá. Comerciante, né? Comerciante, igual você citou, pedreiro.
Todas as outras profissões que a gente poderia citar aqui, existem pessoas mau caráter, desonestas, que não têm temor a Deus e não têm respeito ao dinheiro policial, alheio. né? Policial. Os policiais são tão honestos, né? Arrisca a vida por nós e tudo, para a proteção. Mas no meio deles, de vez em quando, aparecem uns corruptos que não valem o sal do batismo. É verdade. Não vale o sal do dia do batismo. Então, infelizmente, todas as instâncias sociais vai ter, né? Inclusive na igreja também, a gente encontra bons e maus pastores. Não tem como. É verdade. Então, é isso aí, gente. É uma maravilha essas questões. Nós temos aqui várias outras perguntas aqui chegando, mas a gente vai deixar pro final, porque já temos algumas selecionadas que vão também atender algumas que já estão sendo feitas. Uhum. A pergunta agora é a seguinte. Meu povinho é bom porque não pergunta nada. A pergunta agora é a seguinte: os padres podem candidatar-se? Podem, não podem. A igreja é assim, né? Pode, não. Pode, não pode. Então, por que eles podem? Né? A igreja não tira o direito deles se candidatarem. Porém, uma vez exercendo o ministério, eles não podem, nós não podemos, eles não, né? Eu estou me excluindo aqui, nós não podemos filiar em partidos políticos. Né? Não podemos filiar porque a pessoa filiada ela tem poder de tomar decisões lá dentro, né? Então ele não pode. E por que nós não podemos, no caso, filiar um partido ou candidatar? Porque os partidos políticos, eles defendem, às vezes, uma agenda particular de um Todos grupo. eles têm De um grupo. um estatuto. E o padre não é para defender o interesse de um grupo, ele é de todos, né? O seu ministério é para exercer para todos e não para, né, defender uma agenda política que favorece um pequeno grupo, porque todo partido tem isso. Então, nesse caso, nós poderíamos candidatar, mas aí sabendo que estamos suspensos do ministério. Então, se um padre ama realmente o seu ministério, como é o meu caso, eu jamais me candidato. É igual no caso de casar também, né, padre? O padre não é proibido de casar, mas se ele quiser casar, ele vai ter que sair. Vai ter que deixar. Como eu falo também do celibato, quando as pessoas às vezes ficam aí torcendo, só abrindo, a gente vai entrar um pouquinho aqui no Paraty de esclarecimento. A pessoa fica torcendo para quebrar o celibato, eu vou casar, né? Deus abençoe. Então, Ronete, né? Então, olha, quando eu decidi a minha vocação, Deus me deu a graça de amadurecer, né, vocacionalmente, eu sabia que eu não poderia casar. Então, eu não vou ficar hoje torcendo para quebrar a lei de celibato. Primeiro, porque se a igreja romper a lei de celibato, a lei não é... as leis da igreja não são retroativas. Então, quem já está ordenado não pode mais. Só quem estiver estudando. E outra coisa, se eu pudesse, eu não me casaria. Porque eu não entrei na igreja pensando, que tiver uma brechinha, eu caso. Não. Eu entrei para uma entrega de vida. Assim também, né? Na questão da política, se eu me esforcei, sofri bastante para chegar, né, no ministério. Hoje eu vou abrir mão do meu ministério para poder me candidatar. Se fosse assim, eu tinha ficado lá na sociedade, eu tinha servido a sociedade como vereador, quanto coisa. Inclusive, no meu tempo do laicato lá, eu fui convidado 2 vezes para me candidatar a vereador lá na minha cidade. Eu recusei, não quis. Mas hoje eu jamais me candidataria também, né, para poder ser suspenso do meu ministério. Não vou. Agora os padres já ficam sabendo que no exercício de qualquer cargo na política eles estão suspensos do ministério até que se cumpra, né? Tudo. Não? Ótimo, beleza. Um padre disse que quem votou no atual presidente cometeu um pecado. Olha, isso aqui é Neide. Eu vi até esse padre, olha, misericórdia, reza por ele, tá bom? E até o bispo, ele já retratou também. Já retratou, o bispo mesmo já retratou lá. Ele não, né? No que ele falou, não representa a diocese nem a igreja, aquilo é fanatismo, partidarismo, então isso aí é verdade. É terrível, tá bom? Então, assim,
Conhecereis a árvore pelos seus frutos, e você sabe muito bem, avaliando o temperamento da pessoa, você já sabe. Ele está meio desligado, meio fora de sintonia. Padre, é uma pergunta aqui que várias pessoas já fizeram no início aqui no meu Instagram, mas também que a gente já tinha selecionado, é a questão de como que eu vou escolher um candidato? Quais os critérios que a gente deve usar? Os critérios. Olha, a primeira coisa para escolher um candidato é você olhar a sua agenda de governo, né? Qual o programa de governo que ele tem. E aqui, como nós estamos falando num ambiente cristão, né? Porque vai ter, ou em outras situações, outras vertentes, você vai ter outros pontos de vista para ser analisado. Mas aqui, especialmente, nós estamos avaliando o nosso assunto, que é a política, do ponto de vista cristão. Então, a primeira coisa que você, como cristão, deveria olhar seria as ideologias com as quais esse candidato está alinhado. Né? Então, aquilo que vai contra o seu princípio cristão, porque na verdade, se vai contra o princípio cristão, já é prejudicial para a sociedade. Sim. Porque o cristianismo, toda a moral cristã, né, defendida do ponto de vista da fé, é para o bem comum. Sim. É para o bem comum. Então já vai, olha, se ele está alinhado aí a ideologia de gênero, aborto, né, e tantas outras coisas quanto a moral, olha, não faça isso. A melhor forma de você escolher seu candidato é fazendo essas perguntas que o padre está fazendo. Exatamente. Né? Se você tem um vereador, se você tem um prefeito, chega para essa pessoa e fala assim, o que é que você pensa do aborto? O que é que você pensa da agenda LGBT? O que é que você pensa do casamento de pessoas do mesmo sexo? E a partir das respostas você pode avaliar a pessoa se ela é ou não coerente com aquilo que a igreja pede. Né? Eu acho que a maneira mais fácil da gente poder identificar é isso, porque eu lembro muito bem, padre, que há um tempo atrás, eu não me lembro quando, em 2015, 2016, nós aqui de Parque precisamos ir, né, com a autorização do padre Genival. Eu que estava encabeçando a turma, 30 pessoas da igreja, nós fomos na Câmara Municipal reivindicar a tirada da palavra gênero do projeto municipal da educação, né? E graças a Deus nós conseguimos. Eles suprimiram a palavra gênero do projeto por conta da nossa reunião lá. E nós participamos da reunião. Precisa. E a atuação dos leigos também, mesmo não sendo candidato, né? Mas sim, cobrar dos seus representantes, né? Se não está de acordo com aquilo que eles professam e defendem, tem que ir atrás. E outra coisa também, padre, eu estava pensando, enquanto o senhor falava, sobre quem vai se candidatar, né? Quem vai se candidatar, vai filiar em qual partido? Você tem que saber o que aquele partido defende, qual é a agenda daquele partido defende. Às vezes a pessoa defende, né? Às vezes a pessoa entra num partido achando que é uma coisa e na prática é outra, porque uma vez filiado no partido, aquele partido tem um certo domínio sobre quem é filiado, ele tem que cumprir aquela agenda do partido. Né? Exatamente. E aí ele está ali dentro, ele tem que cumprir. Sim, né? Tem que cumprir. Às vezes tem algumas decisões pastorais que eu posso até não concordar com elas, mas eu cumpro porque eu estou na igreja. Sim. E eu sou um representante da igreja, então eu cumpro com ela. Então, uma vez filiado no partido, você está sujeito, né, à linha ideológica dele. Então, primeiro você tem que avaliar. E cuidado com as armadilhas, que a política é cheia de armadilhas, demais da conta. Eles vêm transvestidos de arautos, né, da caridade, da bondade, mas depois a gente paga um alto preço pela nossa fé, nossa doutrina, que vai ser pisoteada por eles. Né? Então, tanto o candidato tem que ter cuidado na filiação partidária, como os eleitores, aqueles que eles vão votar, tem que ter cuidado e reparar. Outra coisa que você precisa
olhar é questão de executivo e legislativo, porque o povo brasileiro, né, eles não sabem votar nesse sentido. Elege um deputado, elege um governador e faz uma Câmara toda contrária ao governador, ele fica de mãos atadas. Elege um presidente e elege deputados e vota no deputado compadre dele que não tem nada a ver com o partido ali do presidente, vai ficar com as mãos atadas. E assim os vereadores também da cidade. Né? Você elege aquele prefeito de tal partido e vai e vota contra ele nos vereadores. Então você forma uma Câmara de oposição a ele. E aí o que eles vão fazer? Trava ele de todas as formas. E ainda dá motivo para corrupção ainda, porque um depois já começa a comprar favores e aí vai embora da situação. Né? Não, mas aí se eleger também a Câmara a favor dele, vai ter corrupção. Olha, nem sempre. Porque aí se já apoia ele, nesse caso, vai favorecer, vai o projeto dele. Os outros às vezes vão fazer até por maldade mesmo. A gente sabe que eles fazem isso, né? Por exemplo, uma pavimentação de uma estrada e eles vão travar porque vai favorecer o grupo político contrário, uma infraestrutura ali, alguma coisa de infraestrutura dentro da cidade, vão travar. Um outro projeto que vai ser bem para a saúde, para a educação, vai travar porque sabe que aquilo vai favorecer o grupo. Então, nisso também tem que ter cuidado. Agora, do ponto de vista cristão, é avaliar o princípio de fé dessa pessoa e sua honestidade. Se você sabe se é uma pessoa, não quer dizer que só por ser cristão que ele vai ser honesto, não, que nós já falamos há pouca hora desse assunto, mas já é um bom sinal se é uma pessoa cristã, tá bom? Porque ele sai de si em benefício do outro, enquanto que as pessoas um pouco afastadas de Deus, que não reconhece o senhorio de Jesus, ele vai querer passar por Deus, ele vai buscar o interesse próprio. Né? Não quer dizer que isso também todos vão estar rotulados que não presta por não professar uma fé, mas dificilmente vai dar certo. Olha, uma curiosidade aqui, a pessoa quando ela troca o voto dela a troco de algum benefício, né? Pode-se caracterizar como um pecado? O senhor vai e me oferta um saco de cimento para me votar no senhor, eu pego por causa do saco de cimento e voto. Estou vendendo meu voto, né? Porque a gente fala vender meu voto. Né? A gente pode caracterizar como um pecado isso aí? Exatamente, é um pecado. Né? Primeiro porque está contribuindo para a corrupção, né? Corrupção passiva nesse caso, né? Então, assim, e essa pessoa, ela o próprio egoísmo, né, que já é um pecado grave, sim, porque ela está pensando nela mesma, só nela, só na sua família. Então, para votar, você precisa, querendo ou não, você precisa pensar no todo. Né? Não é porque passou um asfalto na minha rua, eu apoio esse candidato sabendo que ele não foi um bom administrador. Mas agora ele asfaltou minha rua e eu voto nele. Cadê a cidade inteira? Né? O benefício. Cadê a zona rural? Cadê o município todo? Você pensou só na rua da sua casa. É igual quando as pessoas querem que os padres casam também. Eles pensam só na igreja deles, na comunidade deles. Mas a igreja é universal, ela o mundo todo. Aqui talvez ali na sua paróquia está tudo muito bem, mas você não pensa que tem uns cafundó aí. Tem um lugar tão distante que o arco-íris daí em preto e branco ainda. e aí você não imagina. Então, esse senso social que a gente precisa ter. Né? É igual um comentário que uma pessoa fez comigo em relação a um partido político. Ele falou assim, eu sou filiado a tal partido porque esse partido me ajudou muito. Né? Exato. Então, assim, me ajudou muito. Assim, o que eu tenho, eu agradeço a esse partido ou a essa pessoa. Então, só de comentar isso, a gente já vê que, né, já está totalmente fora daquilo que é cristão. Né? Tem uma aqui perguntando, e quando não me identifico
qualidades necessárias, não identifico qualidades necessárias em nenhum candidato, devo anular o meu voto. Olha, a igreja, ela orienta nesse sentido que nunca você deve omitir. O voto também é um direito seu. O voto também é um direito e você precisa fazer um bom uso desse direito. De alguma forma vai ter um lá menos ruim. Menos ruim. Nesse caso a gente adota menos ruim. Né? Então o correto, o que a igreja orienta, né, nesse sentido, é você não deixar de exercer sua cidadania e votar. Eu fiz isso o tempo todo. Né? Eu comecei a votar em 89, até hoje nunca deixei de votar. E olha que tem uns candidatos que misericórdia, tá bom? Não vale o sal do batismo. Mas eu fui lá e procurei o menos ruim e votei. Porque a gente precisa acreditar que dias melhores virão. Ele não pode perder esperança. Um cristão não perde esperança. É verdade. Algumas pessoas estão me perguntando sobre a questão, padre, há algum acompanhamento pastoral para o ensino da doutrina social da igreja? Quais as principais características de um movimento político que vai contra a igreja? Nós já até comentamos aqui, né? Questões dos princípios, por exemplo, a defesa da vida desde a concepção até a morte, a questão da ideologia de gênero, né? Nós comentamos. Todas essas perguntas devem ser feitas para os candidatos. Deve ser feito, né? Exatamente. Devem ser feitas, porque infelizmente há muito lobo disfarçado de ovelha. Exatamente. Né? Então a gente precisa saber o que eles pensam. Mas nós estamos aqui no interior, mas contribui. Exatamente. Né? Fortalece esse pensamento. Né? E para chegar aqui é um passo. Entendeu? Pergunta para os candidatos a vereador, porque agora também parece que isso está virando uma fonte de renda, de emprego, né? É verdade. Pergunta para os candidatos, né, sobretudo vereador, que esse ano é de eleições municipais, se eles sabem qual é a função deles. Tem candidato que não sabe qual é a função dele, né? Dentro da Câmara Municipal. Pergunte isso, tá bom? Converse também, vê a posição dele com relação aos direitos dos cidadãos, né? Se ele é a favor, se ele é contra, se ele defende, se não. Os direitos comuns do dia a dia, se é a favor, porque tem gente aí que não sabe nem o que ele vai fazer lá dentro, mas só está pensando no valor alto, né? Porque é um salário considerável para as regiões, então vai pensando só no dinheiro. É bom que saiba, né, os direitos e deveres, é bom que saiba, tem algum projeto? Qual é o seu projeto de governo? Né? Qual é o seu projeto como vereador? Qual é o seu projeto como... E presta atenção se esses projetos também já não é naquilo que é essencial da política. Exatamente, é verdade. Meu projeto é saúde, educação, mas isso aí já é o básico, né, Davi? Você já é a raiz. Você pode, por exemplo, fazer um projeto aí dentro da questão da educação para implementar, né, sim, mas tem candidato vereador aí que fala que o meu projeto de governo é saúde e educação. Mas dentro disso aí o que é? Né? Dentro disso aí, por exemplo, os professores, né, o pessoal que atua dentro da saúde, o hospital, por exemplo. Né? Então tem que ter uma ideia, né, Padre? Pelo menos para começar, porque se você já entra sem ideia, se você já entra com ideia já é difícil, sem ideia é pior ainda. Uma vez tinha lá em Palmas, né, tinha a Cassandra era estava era só para dar risada da Cassandra. A Cassandra já subiu no palco, dizendo assim: olha, vocês votem em mim, porque na verdade eu nem queria candidatar, foi eles que me colocaram aqui. Olha a falha que está aí, né? Já começou. Olha, primeiro ela já estava sendo manipulada antes de ser eleita. Vocês imaginam? Eu só estou aqui porque porque me colocam. Gente, como é que pode? Olha, gente, eu nem queria, o presidente dela querendo, eu nem queria candidatar, estou aqui porque me colocaram. Olha para você ver, já está sendo manipulada, ela já está sendo para o mandato, já está fazendo as coisas não pela cabeça dela, não pela vontade ou o interesse de servir, mas é porque me colocaram lá. Então, depois que foi eleita, né, que também nem foi eleita, graças a Deus que não foi.
né? A caçamba não foi eleita, mas se fosse, ela ia ser pau de manobra, massa de manobra lá dentro, né? Ô padre, tem alguma maneira, ou tem alguma diferença entre política e politicagem? A política é aquilo que nós falamos lá no início, né? Sim. Que é bom, o termo é bem bom comum, porque né? é o bem comum. Polis e tikos, né? Polis, cidade, tikos, bem comum, né, do cidadão. Então aí, a política, agora a politicagem é quando a pessoa começa, né, a usar esse termo no seu sentido pejorativo, é aquele politiqueiro que anda de cabeça, brigando, né? Porque o essencial da política seria esse. Tem o candidato, tem o, como fala, me faltou a palavra aqui, oposição e situação. Então você deveria ir conhecer o programa de governo da oposição e já conhece, suponho, da situação. Então, um exemplo aqui mais claro, 2 comícios, você participaria do comício do Jean, que é a oposição sua, e depois participaria do comício do Padre Edson, que é a situação. E aí você avaliava. E nesse caso, se o Jean, o programa de governo dele fosse mais bem elaborado e mais tivesse mais sentido do que o meu, fosse mais importante para a cidade, você deveria, né, em sã consciência e honestidade, você deveria deixar o Padre Edson, que era a situação, e passar para a sua oposição. Sim. E fazer da sua oposição situação. Mas vai fazer isso hoje. Vai fazer isso hoje. Sai um da situação e vai para a oposição para ver o tanto que ele vai ser ridicularizado e xingado e até agredido fisicamente. Virou uma doença. Mas principalmente por trás, isso não é à toa. É igual o demônio falou com Deus lá. Né? Você acha que Jó é fiel a você por coisa nenhuma? Tira dele as coisas para ver. Então hoje virou a política, tem gente que respira, né, política, mas é tudo interesse. Para ter um favoritismo por trás, isso o município, o estado, tudo isso perde. Padre, vamos lá. Tem algum partido que a igreja diz para não apoiar? Se tem, qual o tipo de partido? Diga para nós. A igreja, ela não vai citar um partido, porque você sabe que dentro dela tem aquelas cabeças. A gente está vendo agora aí no cenário. Então ela não vai nomear, tal partido você vai votar. Mas ela vai esclarecer sobre os riscos, por exemplo, do marxismo, do socialismo, do comunismo. Então, assim, ela vai esclarecer o risco dessas ideologias e você vai avaliar se aquele partido está alinhado com elas. Sim. Então, nesse caso, você já sabe que não tem aprovação, né, da igreja. Assim, no sentido sério mesmo da igreja, porque você vê, infelizmente, né, aquilo que a gente conversou há pouco, a hora aí que a Neide falou sobre um padre lá falando se votou em determinado candidato, está em pecado, aquela coisa, né? Então, esse é um militante ferrenho, que nem poderia ser, né? Mas então, nesse caso, a igreja ela vai nos alertar por isso. Olhe a agenda política, vê as ideologias que são extremamente nocivas ao ser humano e se determinado partido está alinhado a ele. Logo, você como um bom cristão deve evitar a dar apoio a determinado partido. Tá bom? O bom que hoje, com a facilidade, acesso à internet e a facilidade às informações, é que você, em qualquer tipo de partido que você queira saber, vá lá no estatuto do partido. Exatamente. Né? No primeiro parágrafo lá do estatuto de todo partido tem os fins. Né? É o fim de tudo aquilo que aquele partido faz, tem um fim. Cada partido tem um fim, né? É o que o padre falou. Tudo aquilo que a pessoa faz tem um interesse. Qual é o fim? Eu vou dar uma bala ao padre.
mas eu estou dando essa bala com que fim? Porque depois eu vou pedir ele um pirulito e ele vai me dar. Né? Então, por trás da bala que eu estou dando ao padre, eu estou interessado no pirulito. Então, todo partido político tem um estatuto, é muito fácil encontrar na internet. Pesquisa lá, estatuto de tal partido. Olha lá no primeiro parágrafo do estatuto, tem finalidade do partido. Você vai olhar lá, se tiver relacionado a socialismo, né? Ao comunismo, que tudo vem do marxismo, você pode sair fora. Por quê? Porque além da igreja condenar esse tipo de ideologias, né, ela realmente trabalha para, de certa forma, desfragmentar a igreja. Né? Então é muito importante que a gente saiba disso também. Tá bom? Uhum. Então, leia, né? É muito importante. Leia, pesquise, porque tem umas armadilhas muito fortes por trás disso aí. Então eles chegam como, né, como eu disse, os arautos da caridade. Parece que é tudo muito bom e hoje as pessoas estão assim esquecendo realmente os princípios cristãos e olhando só para a questão de alimento, de bens materiais. Gente, eu preguei nesses últimos domingos, 2 últimos domingos, enfaticamente que nós não temos paraíso na Terra. Não temos. A Vaniela está pedindo aqui autorização para participar do vídeo, não sei. Eu não sei ainda, mas Vaniela, eu ainda sou meio analfabeto com o Instagram, tá bom? Então, assim, eu preguei muito, nós não temos paraíso aqui na Terra. Os paraísos é o céu. Verdade. Não tem como, porque nós vamos conviver com o bem e com o mal aqui até o fim. Olha só, o joio e o trigo vão crescer juntos até a colheita. A rede que vai arrastando no mar vai pegando peixe de todo tipo, e só quando chega na praia que vai ser. Né? Então a gente fica pensando, a gente vai deixando a moral cristã e vai olhando só para a boca e estômago, e no fim aonde nós vamos parar? Então, avaliem também, né? Avaliem também, sobretudo do ponto de vista cristão. Viu? Verdade. Igor, Antônio, sim, Igor. Ótimo, vamos lá, gente. Nós estávamos juntos lá na Santa Maria, e Barra de Santa Maria, celebrando a Lua Vermelha, vai estar aqui. Vamos lá. Aqui tem Luciano perguntando, a teologia da libertação é uma janela para o comunismo? É isso aí. Pessoal, claro que sim, porque a teologia da libertação ela é marxista, na sua essência. O marxismo, ele nega o milagre, ele nega a existência de Deus, ele nega a divindade. Olha só, o princípio do marxismo é a luta de classe, que é o princípio da teologia da libertação. Então eu preciso desacralizar tudo, porque se é a luta de classe, então a pessoa tem que ir à luta. E se ela ficar esperando o milagre, esse é o princípio, ela não vai lutar. É verdade. Ela não vai lutar. Então por isso eu tenho que desacralizar tudo. É comum ver as linhas ferrenhas, né? Os padres que têm essa linha ferrenha, clericalizar o leigo, colocar o leigo para fazer aquilo que é dele e ele ir para o lugar do leigo. Inverter os papéis. Sim. Porque se a pessoa, a teoria dele, se a pessoa fica esperando milagre, ela não luta. Por isso eu tenho que acabar com os milagres. Ótimo, então vamos lá para a nossa última pergunta da noite. Já encerrando, né? Já faz 52 minutos já que nós estamos aqui. E mais essa pergunta: existe algum documento que a igreja tem sobre o assunto? Qual é esse documento? Sim, ela existe. Existem várias pequenas cartas, pequenos documentos, né? Fé e Política, CNBB, mas um dos documentos principais chama-se Divines Redentor, né? Ela é do Papa Pio XI, né? Do dia 19 de março de 1937, e trata só do esclarecimento sobre os riscos do comunismo, e relata nela, lá no número 4 desse documento, vai falar de todos os documentos pontifícios que vieram antes dela, viu? Então, carta encíclica Divines Redentor, né? O Redentor Divino Esperado, Papa Pio XI, 1937. Então, esse documento,
ele vai falar de todos os riscos do comunismo para não só do comunismo, né, mas das linhas ideológicas que são nocivas, perigosas, usa da política para alcançar, né, ela vai falar de Stalin, né, Stalin, o princípio dele, você quer dominar um povo, quebra os princípios morais desse povo e ele cairá na sua mão como fruta madura. Então já é coisa diabólica. Princípios morais e a fé deles. E a gente viu aí isso acontecer há pouco tempo atrás, debaixo do nosso nariz, né? Quebrando os padrões morais da nossa sociedade e ela realmente caindo como fruto maduro. E isso é uma coisa gravíssima, que muitas vezes a gente fecha os olhos, né? Porque também, se a gente entra no assunto, a gente é criticado, é atacado, é excluído, né? Da sociedade. Então, talvez seja a hora realmente da gente levantar uma bandeira em relação àquilo que é realmente moral, né? Precisamos olhar para a cruz. Não é ser moralista, mas verdadeiramente a gente entrar na questão moral, uma vez que nós temos essa oportunidade também de exercer a nossa cidadania, né? De exercer a nossa cidadania. Então, nós já queremos agradecer aí, né, a participação de todos, uma boa participação hoje, muitas perguntas, a gente vai tentar, né, ver se a gente consegue responder aí no privado para cada um. E a política. A gente fala aqui que hoje deveria ser 3 horas, está começando com a política. Querendo nos dominar aqui. Talvez o conselho que eu possa deixar, o Pato também pode deixar também o conselho dele, mas o conselho que eu gostaria de deixar para todos vocês é que qualquer candidato que seja, ou seja de prefeito, ou seja de vereador, que vá à sua casa, que te procure para conversar, né, faça essas perguntas que a gente falou e procure saber o plano de governo que eles têm e não seja iludido também com esse plano de governo apresentado, uma vez que a gente sabe da realidade da nossa cidade, do nosso país, do nosso estado, né? Então, nós estamos aí com a guerra ideológica, né? Nós estamos com essa guerra ideológica aí a todo vapor e nós não podemos... A bandeira só quando o assunto é religião. Hoje é político, tem a bandeira. Então, mas eu volto a falar da bandeira. Sábado que vem nós voltamos com o tema da religião de novo. E, gente, a gente vai voltar para quinta-feira. Só que nessa quinta passada eu estava celebrando aí em Janaúba, na Paróquia Santo Afonso. Na próxima quinta eu vou estar de repouso de uma pequena cirurgia de implante que eu vou fazer. Então no próximo sábado, na próxima semana a gente volta excepcionalmente no sábado novamente. Mas depois a gente volta para quinta-feira, porque a gente sabe que sábado é um dia mais, né, a pessoa tem muitas coisas para fazer em casa, está em casa, então está ocupada. A gente volta para a quinta, mas... hoje sábado e no próximo sábado novamente, tá bom? Depois a gente volta. Então, para encerrar, uma pergunta aqui do Facebook: como um cristão deve se comportar na política, seja como autoridade pública ou como eleitor? Como que tem que ser o comportamento? Ele tem que estar no boteco, tem que estar no salão de jogo, ele tem que ter 10 mulheres, ele tem que ter uma mulher só, como é que é? Vocês viram aqui, vale a pena voltar, né? A questão aqui, ó. Só isso aqui já vai, porque o Papa Bento disse, né? Então, veja bem, coerente, já encontrei. Acompanhamento pastoral, uma nova geração de católicos envolvidos na política que sejam coerentes com a fé professada. Então, um cristão na política tem que ser coerente com a fé professada. E o que é a fé? No seu sentido, né, sério, né, porque tem gente que faz a sua fé, mas o que a igreja prega mesmo, né, o sentido moral em tudo. Não as mesas de bebidas, adultério, né, pregar uma coisa contrária à doutrina da igreja, como dar... arranjar laqueadura, né? Cirurgia de esterilidade, de esterilização das mulheres, facilitar isso, um candidato cristão fazendo isso, primeiro que já é uma corrupção, e depois
batendo contra a moral cristã 2 vezes. Então, assim, é ele se comportar como cristão. E como eu me comporto como cristão? Sendo honesto em todos os sentidos. No vestir, no falar, no comer, no agir e assim por diante. É assim que um político deve se comportar. Sendo ele cristão ou não, ele precisa ser ético, ele precisa ter seus princípios morais e ser uma pessoa ilibada. Tem que ser assim.